tarde para você que está aqui acompanhando o Diário de Eva. E nós estamos aqui para falar de um tema muito interessante, né, Pá? Sim, hoje a gente vai falar sobre homens distraídos, mulheres desapontadas. O vulgo, assim, o tema mais popular, homens bananas, mulheres chateadas. A gente fica chateada. Exatamente. Mas calma para você, mulher, que já tá aí pulando no sofá falando, é isso Você mesmo. Você que já tá aí afiando a faca. Tá falando assim, fala Deus. Calma, porque Vou hoje mandar esse programa nós vamos falar de você também, né? Vamos falar principalmente de nós, né? Nós estamos aqui para falar de nós mulheres, para nós mulheres. Exato. A gente sabe que a gente tem um público variado, homens e mulheres assistindo, porém, o nosso foco é trabalhar com as mulheres. Exato. E para começar já, para a gente ter essa interação com você aí de casa, nós vamos falar sobre o quiz de Eva, porque a gente quer a sua resposta, a gente quer tudo que você pensa sobre esse assunto, mas antes disso eu quero falar sobre a passagem do dia. Quero falar a palavra de Deus que vai basear a gente aqui, que vai nortear, quem sabe já dá aí uma ideia do que você vai responder no quiz de Eva, não é verdade? Então, olha só, passagem do dia. 1 Samuel 25, 32 e 33, diz o seguinte. Então Davi disse a Abigail, bendito Senhor, Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência e bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. Disse isso Davi a Abigail, então já reflete aí, vai falar um pouco sobre esse tema hoje. E, Paola, qual que é o quiz de Eva hoje, que eu já tô querendo responder também? Pois é, eu imagino que as mulheres já estão aqui animadas com esse tema, acho que ainda mais nos dias de hoje, em que essa ideia de que as mulheres são melhores, que os homens têm vindo assim, cada vez mais nos filmes, na TV, nos comerciais, a gente já deve estar todas agitadas aqui, lembrando nos homens que têm atrapalhado o nosso caminho. Então, o quiz de Eva é bem interessante. Roda a vinheta. Você fica mais aborrecida quando ele: A. Não presta atenção no que eu falo. B. Não compreende o que eu falo. Ou C. Não se preocupa comigo. São 3 pontos de muitos que a gente pode falar, assim, do que as mulheres mais reclamam nas relações com os homens. O que você acha, Lê? Eu acho que assim, o que eu ouço, né, mais é sobre essa questão da atenção. É o que eu ouço. Mas são 3 coisas que realmente fazem muito sentido no dia a dia, né? E que acabam afetando a vida da mulher. Exatamente. E eu acho que o contrário também. A gente pode discutir um pouco sobre isso no decorrer do programa, né? Nós vamos, né? E, como sempre, a gente está esperando o comentário de vocês aqui no chat, ó. Estamos esperando aqui. Olha, a Nízia já elogiou falando que estamos lindas. Obrigada, Nízia. Você viu o cenário, Nízia? Tá chique, né? Agora a gente tem um sofazinho. Sim, agora a gente tem um sofazinho. Daqui a pouco a gente traz uma aguinha. A gente tá meio café da tarde agora, né? Só faltou um cafezinho, mas a gente providencia isso nos próximos programas. Exatamente. Agora, Pá, pra gente... Antes de começar esse assunto denso, que eu sei que tá todo mundo aí rufando os tambores, eu queria uma dica da nossa querida Vivi Cardinale. Qual que é a dica de hoje? Jeans. Uma peça super querida, um tecido super querido, mas que a gente acha que não pode usar em todos os lugares. Vou te contar hoje quais são as nuances do jeans e o que pode e o que não pode, se é que isso existe, não é mesmo? Bom, o jeans, ele é um tecido feito de algodão e ele é extremamente resistente. Tem algumas pessoas que inclusive indicam não lavar nunca o seu jeans. Sim, alguns fabricantes indicam que você só higienize o jeans, mas não lave para ele não perder a forma e nem ficar duro. Sabe aquele jeans que você coloca e parece que ele está te machucando? Então, ele acontece porque você lavou, provavelmente do jeito errado. Mas esse vídeo aqui eu vou te contar sobre se você pode ou não fazer algumas coisas que viraram polêmicas. Por exemplo, pode usar jeans com jeans? Pode. Inclusive, dependendo das cores que você escolher, você consegue fazer um terninho moderno azul marinho. Quanto menos interferência tem um jeans e quanto mais liso ele for, mais formal ele é. Por exemplo, uma calça jeans flare
azul marinho, ela é mais formal do que uma calça boyfriend, clarinha e cheia de rasgos. E aí a gente entra numa outra polêmica. Vale a pena o jeans rasgado? Bom, isso tem a ver com o seu estilo pessoal, mas eu preciso te contar que quanto mais rasgos esse jeans tiver, mais informal ele também vai ser, ou seja, mais esportivo, mais despojado. Então, mesmo que você coloque um blazer com aquele jeans rasgado, você não vai chegar na formalidade de um jeans flare azul marinho, por exemplo. Outro mito que existe por aí é esse do jeans com jeans, como eu falei no começo do vídeo. Não tem uma regra que toda vez que você colocar um jeans escuro, tem que ser um outro jeans escuro. Depende também do seu estilo pessoal. Inclusive, você usar cores diferentes dos jeans pode trazer uma pitada bem interessante para sua combinação. E você usar duas cores, 2 tons de azul, que chegam quase num look monocromático. Então, se você começar a perceber o jeans como uma peça azul e não necessariamente como um jeans, pode ser que você consiga até fazer mais combinações com menos preconceito. Eu também gosto de indicar o jeans sendo usado em outras peças, como saia jeans, bermudas, camisas bem cortadas. E eu gosto de te lembrar que o jeans, ele não é sempre da mesma gramatura. O que isso quer dizer? Existe jeans fininho e existe jeans mais grosso. Vocês já perceberam que você consegue achar umas camisas mais maleáveis e ainda assim ele é um jeans? Pois é, esse é o jeans mais fininho, que ele é usado exatamente para fazer camisas e peças mais leves. Já o jeans mais grosso, como esse que eu estou usando na minha jaqueta, ele é usado para fazer peças mais estruturadas. E ele tem mais resistência, inclusive. E falando em gramatura da peça, ou seja, seria mais leve ou mais grosso, você também pode brincar com essa mistura e fazer o seu look, mesmo completamente feito de jeans, ser mais interessante, porque você misturou texturas e tipos de tecido diferentes, mesmo sendo um jeans, né? Então ele é e não é diferente, porque ainda é um fio de jeans, só que mais fino e mais grosso misturados na mesma combinação. A gente tá ao vivo. a gente tava aqui desfrutando do nosso novo cenário. E a gente tava assim, nossa, mas que posição que a gente fica? Mas é bom que já descontrai um pouco, porque agora nós teremos a Marcele falando de um assunto muito bom. A gente tava assistindo, né, Pá, antes, e a gente tava conversando sobre o assunto para poder conversar com vocês aqui. E realmente é algo que mexe com as nossas fraquezas, mexe com o nosso calo, tanto das mulheres quanto dos homens. E hoje a gente também vai ter uma palavrinha para os homens aí, que nós temos a dupla dinâmica no nosso programa. Marcele e Felipe Querino juntos no mesmo programa, a gente quer mais o quê, né? Exato, então vai ser muito bom. Ninguém melhor que os dois para falarem exatamente sobre isso, sobre a comunicação entre o casal, sobre como a gente pode se entender melhor nessas questões, né? Da demanda das mulheres, do que elas estão esperando, do que elas querem em relação à postura dos homens e como os homens podem lidar com isso. E a gente é testemunha, né, Pá? Porque a gente acompanha o pastor Felipe e a Marcele, 2 queridíssimos nossos. Então, assim, eu lembro que até falei disso pra você no acampamento do ano retrasado, eu acho, passado. Vendo a Marcele e o pastor Felipe se comunicando no acampamento, é muito legal, é muito gostoso ver os dois se comunicando, se relacionando, porque eles são muito amigos. Então, é um casal que é um exemplo, uma inspiração nessa área. Então, Deus deu a graça para que eles ensinassem a gente hoje. Então, fica por aqui no programa que vai ser muito edificante. Nós temos certeza disso. Bom, e para começar, já chama aí a Marcele. O que a Marcele tem a falar sobre esse tema biblicamente? Olá, tudo bem? Talvez, assim como eu, quando você viu o tema proposto pelo programa Diário de Eva para esta semana, você tenha achado divertido, engraçado, interessante, criativo. Mas depois, quando você para pensar direitinho e refletir e se perguntar por que é que nós vamos falar disto, você vai chegar à conclusão de que Deus tem algo muito sério, muito importante para nós por trás de tanta criatividade. Algo que o Senhor quer nos ensinar, nos moldar, nos corrigir, abrir os nossos olhos para aquilo que Ele tem para nós através da sua palavra. O Diário de Eva desta semana traz o tema Homens distraídos, mulheres desapontadas. É engraçado, não é?
É interessante, parece leve, mas o Senhor tem algo sério e que deve nos fazer refletir seriamente sobre isso. Há 3 coisas que eu quero compartilhar com vocês nesta tarde. A primeira delas é justamente sobre isso que eu comecei falando, de como coisas sérias têm sido tratadas de maneira leve e até desordenada no mundo que nós estamos vivendo. Hoje em dia é assim mesmo que nós temos visto a falar de homens e de mulheres. Como é divertido e engraçado a gente assistir a séries e filmes comerciais de homens assim, que parecem ser bananas, totalmente distraídos, alheios às coisas que estão acontecendo, e as mulheres sempre desapontadas, murmurantes, reclamonas. Por quê? Porque nós somos empoderadas, nós somos poderosas, nós temos mais inteligência, a gente é muito mais ligada às coisas, e assim nós levamos esse assunto. Nós precisamos entender que o Senhor não quer, nunca quis, que a gente se conformasse com as coisas deste mundo. Pelo contrário, o Senhor quer que a gente olhe para a sua palavra e a gente viva como Ele deseja que nós vivamos. Hoje nós assistimos a coisas simples que dizem que justamente isso. Temos uma geração de homens distraídos, homens que não se importam com as coisas, homens que às vezes nos seus trabalhos, fora de casa, até mesmo na igreja, com outras pessoas, são ponta firme, têm um bom diálogo, chegam sempre junto, mas em casa não ligam para nada. A gente tem uma visão de homens que estão trabalhando, fortes, ativos, e da porta para dentro precisam tirar aquela roupa de trabalho e passam a ser homens inúteis, que não contribuem para nada dentro do lar. Há tantas coisas que nós já aprendemos sobre isso aqui mesmo no Diário de Eva, daquilo que Deus quer que os homens sejam. Eles são os provedores do nosso lar, são os sacerdotes. Os homens são os cabeças do lar. E como pode, então, um homem ser assim tão distraído como hoje em dia tem acontecido? E nós temos tantas vezes nos conformado com essas características. E a mulher, por outro lado, sempre assim, sempre desapontada, porque ela é sempre melhor, ela é sempre mais à frente, né? Muito mais inteligente, muito mais ágil, muito mais esperta. Nós estamos vendo filmes, séries, desenhos, até para as nossas crianças, para os nossos filhos, em que a mulher é a dona de tudo, é a dona da razão, é a mais forte. O Senhor diz que não é para a gente se conformar com isso. Não é para a gente entrar nessa onda. O Senhor diz que a gente tem que andar conforme a sua palavra. Cada um no seu lugar, cada um da forma com que Ele criou, e assim sendo cada vez mais moldados com aquilo que o Senhor quer. Nós precisamos tomar a forma, sermos da forma que o Senhor quer. Com isso, nós vamos relembrar algo que nós já dissemos. O Senhor nos fez diferentes. Sim, nós somos diferentes. O Senhor nos fez assim. Eu me lembro de um dia estar numa reunião de famílias e uma pessoa dizer assim: olha, eu fiquei uma semana fora a trabalho e meu marido ficou com as crianças em casa. Meu Deus, quando eu cheguei estava tudo desarrumado, ele não conseguia dar comida e cuidar das crianças ao mesmo tempo. Então, as crianças estavam sempre mal vestidas, ele não conseguia dar banho em um e enquanto isso olhar o outro. Eu consigo tudo, eu faço tudo
tudo ao mesmo tempo. Eu faço comida, ponho a máquina para lavar, dou banho nas crianças, consigo varrer a casa e ainda leio um livro. E eu me lembro do marido assim ao lado e da gente olhar para ele e se lembrar da função que ele tinha no trabalho, e era algo importante. E ele era um profissional excelente. Mas o jeito que ela falou dele naquele momento parecia que ele não sabia fazer nada. Queridos, Deus nos fez diferentes. Deus nos fez assim, cada um do seu jeito. E aí eu levo você para o terceiro ponto. O Senhor nos fez diferentes, mas nós precisamos de nos complementar. Nós completamos uns aos outros. O homem completa a mulher naquilo que lhe falta. A mulher, por sua vez, completa o marido naquilo que lhe falta. Nós não podemos dizer que todo homem é distraído. Mas sim, pode ser uma característica do seu marido, do seu noivo, do seu pai. E sim, pode ser uma característica sua, de sua mãe, de suas irmãs, das amigas, mulheres muito ágeis, rápidas, que conseguem fazer N coisas ao mesmo tempo. Que bom que nós somos assim. Porque eu complemento aquilo que o meu marido precisa e ele faz comigo a mesma coisa. Aqui em casa nós somos um pouco assim. Felipe é a calmaria, é a paz, é o raciocínio tranquilo. Ele pensa no agora, ele pensa no depois. E eu tô atrás dele, né? Falando sem parar, lembrando de um monte de coisas. E quantas vezes, enquanto eu tô falando com ele, eu tô pondo um filho para tomar banho, eu tô mexendo um arroz no fogo, eu tô mandando uma mensagem, eu tô vendo um e-mail, e ele ouve aquilo com calma e ele pondera, e aí ele põe tudo no lugar. Quantas vezes ele já disse para mim, calma, agora não, não é assim, fique tranquila. E quantas vezes eu já disse a ele, bora Felipe, vamos embora, tem que ser mais rápido, vamos olhar, vamos rápido, veja isso, veja aquilo. Que bom que eu tenho o Felipe, que bom que o Felipe tem a mim. Sim, nós somos diferentes. Sim, muitas vezes os homens estão ou são distraídos. E sim, muitas vezes nós ficamos desapontadas. Mas nós precisamos saber que Deus fez algo muito importante. O diálogo, a comunicação. E muitas vezes é isso que falta entre nós. Nós precisamos falar mais. Nós precisamos dizer mais uns aos outros o que falta e o que tem sobrando. Quantas vezes nós procuramos uma amiga, quantas vezes nós estamos num grupo com colegas, às vezes amigos de trabalho, às vezes em reuniões da igreja, e nós gostamos de falar uns dos outros. Ah, lá em casa é difícil, hein? Meu marido é assim, eu tenho que falar 20 vezes, eu fico mesmo desapontada, eu fico nervosa, eu fico brava. Quantas vezes todos ao nosso redor sabem dessas coisas e a própria pessoa não sabe? Nós precisamos nos lembrar que primeira coisa é que Deus quer que nós tenhamos uma boa comunicação entre eu e Ele. Nós precisamos nos lembrar que é em amor que eu faço isso. Se eu estou murmurando, se eu fico sempre desapontada, se eu não consigo olhar com bons olhos, se eu não consigo me colocar no lugar do outro, algo está faltando em mim. E eu preciso pedir sabedoria ao Senhor. Fale mais, pense mais. Você precisa dialogar. Diga em amor o que está faltando. Diga e ouça em amor o que está faltando. Se você tem aí na sua casa um homem distraído, um amigo distraído, ou se você tem aí uma mulher muito murmurante, sempre desapontada, irada, nervosa, é hora de parar, respirar,
olhar para o Senhor e pedir a sua graça e a sua misericórdia. Lembre-se sempre, se o Senhor não quer que a gente tome a forma do mundo, Ele tem uma forma para cada um de nós. E Ele faz isso, Ele pode fazer. Ele pode restaurar, Ele pode transformar, Ele pode fazer da gente uma outra pessoa, novas criaturas, e isto somente em Cristo Jesus. Que nós possamos ser assim, olhar para Cristo, pedir a sua misericórdia e esperar nele esta modificação. Não só para nós, não só para a boa convivência, mas para a honra e glória do nosso Senhor. E para que assim o corpo seja cada vez mais justo, mais unido e que juntos a gente se torne de fato um só. Pense nisso, mude a sua vida, olhe para Cristo, que Ele pode transformar você. Que Deus te abençoe. Bom, Marcele sempre falou e disse, né? Foi super objetiva. E é muito legal essa ideia de a gente dividir as responsabilidades aqui. A gente precisa pensar que ambos têm sua parcela de responsabilidade nessa situação, numa situação como essa, né? Sim, essa questão da comunicação, de como ela acontece, né, na dinâmica do lar, é muito importante pra gente pensar antes de casar até. Então, se você é solteiro e tá aqui assistindo e fala, nossa, nada a ver pra mim esse programa, tem a ver sim. Você senta aí no seu sofá. É bem legal essa ideia que ela falou de nós nos acharmos, nossa, eu resolvo, eu sou muito esperta, eu sou ágil, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. E como automaticamente fazendo isso, a gente acaba querendo menosprezar o outro, né? As outras pessoas, ou o marido, ou os homens de forma geral. Eu faço, ele não faz. Isso me acendeu um alerta, assim, me fez pensar em algumas coisas, como a gente automaticamente faz isso quando a gente quer elevar a nossa moral, né? É porque a gente se coloca como padrão, né? E acho que esse é um grande problema, porque quando a gente tem uma visão autocentrada, a gente vai falar assim, eu sou o padrão, eu sou incrível, eu sou ótima. E aí, se o outro não faz do jeito que eu quero, por mais que sejam pormenores do dia a dia, ele tá errado. Ele não é pra ser assim, né? Entender, e a gente vai olhar o amor em 1 Coríntios 13, né? Como a gente sempre cita, e o amor, ele, né, não é autocentrado, ele não é egoísta, ele vai servir o outro, ele vai pensar no outro, e aí quando a gente começa a ver que a Bíblia fala pra gente fazer o contrário, dói pra arrumar, né? E foi muito importante a gente parar para pensar nessa questão do alinhamento das expectativas, né? Se a gente para lembrar de uma coisa que a gente sempre fala aqui, que é a diferença entre os gêneros, né? Como os homens são diferentes das mulheres, já na parte da criação, né? Deus já criou um homem diferente da mulher. E começar a entender que a gente precisa se colocar no lugar do outro, a gente caminha para situações mais tranquilas de relacionamentos e comunicação, né? A gente cria relacionamentos redentivos, né? Com comunicação bíblica mesmo. E pensar como que a Bíblia fala que a nossa comunicação tem que ser, né? Exato. Não partir do nosso pressuposto de como a gente foi criado, não, porque eu fui criado assim. A gente tem muito essa desculpa, né? Eu fui criado assim, na minha família a gente resolve assim. Porque eu vim da família de italiano, né? Como todo mundo fala. Eu falo gritando por causa disso. Porque... E a gente começa a achar que o mundo é sempre na nossa perspectiva. E quando a gente olha para as escrituras, é aí que a gente consegue encontrar o equilíbrio, né? Exato. Porque o outro também veio de outra cultura, de outra perspectiva, e para alinhar esse relacionamento você vai precisar partir de um ponto. Exato. E esse ponto tem que ser as escrituras. Eu vou falar um dos comentários aqui, que a Jéssica Paiva, nossa querida amiga Jéssica, comentou assim, que a tia Ceissa, minha mãe sempre falou isso, nunca murmure sobre o seu marido para as outras pessoas. Diga a ele, fale as coisas para ele, né? Um dos desafios que a gente vai colocar aqui é como falar isso, né? Porque não é simplesmente falar, mas é como a gente vai falar. E outro comentário que ela colocou foi: Diário de Eva não é só para as Evas, não. Renan tá aqui ouvindo tudo comigo. Muito bem, Renan, fique conosco. Um abraço para esse casal que amamos muito. Exatamente. Uma das coisas que a gente começa a pensar aqui, né, diante de tudo que a gente comentou,
Não é fácil se submeter a um outro pecador. A gente já entende, a gente já comentou sobre submissão, a gente sempre vai falar disso, das dificuldades que nós temos, e a gente precisa pensar que, de fato, não é fácil se submeter a um outro pecador, né? A liderança de um outro pecador. Porém, a gente vai discutir hoje uma situação que também é comum, que é quando até a gente quer ser liderada, né? A gente deseja, anseia por essa liderança, mas o homem não quer fazer isso. Ele abre mão dessa liderança, às vezes por medo, insegurança, ou porque é folgado mesmo, ou porque não quer essa responsabilidade. A gente sabe que a liderança traz responsabilidades, traz riscos para a pessoa e para quem ela lidera. Então, às vezes, ela abre mão disso. E dentro de um casamento isso é muito triste, né? Mulheres que querem que os maridos tenham essa posição mais ativa, porém, o homem não acordou, né? Não tomou essa postura. Então, a gente queria colocar algumas questões aqui para a gente parar para pensar na nossa responsabilidade diante de uma situação dessa, né? Na responsabilidade das mulheres e também como a gente pode ajudar pessoas nessa situação. Até porque a gente vê isso muito no design de vida, por exemplo, né? Tem mulheres que não têm essa noção de submissão, não têm ainda fresco na mente, no coração, a respeito da submissão bíblica, né? Sobre o que é realmente a submissão bíblica. E aí, quando elas descobrem, vira um leão na jaula, né? Não, a gente tem que mudar isso, tem que mudar isso, tem que mudar isso. E às vezes a gente faz um desserviço, né, no nosso lar, porque a gente tenta mudar de um jeito pela força e pela violência. Ela, na verdade, o fato dela ser tão pra frente, né, tão ativa, tão autoritária, ela joga a responsabilidade no marido que não assumiu o papel dele. Mas, às vezes, a gente tem a capacidade de tomar isso da mão dos homens, né? Sim. E eu acho que até é legítimo, né? O texto que a gente usou do Design God, como sempre, vai falar sobre esse desejo de ser liderada, é legítimo, é algo legítimo. Só que a gente, como sempre, consegue estragar as coisas. Então, o nosso pecado pode influenciar nas nossas atitudes, e aí a gente começa a pecar e a agredir o outro com palavras, com pensamentos, murmurando, como a Jéssica disse, e não é legal. Então, a gente queria que esse diário de Eva acontecesse para que a gente pensasse, refletisse, analisasse nas nossas ações, e para você que é solteira, como a gente, né, refletisse em coisas que você já pode mudar desde agora, e para que quando chegasse o homem, né, o seu prometido, como as pessoas falam, você já tivesse isso fresco, já tivesse trabalhado isso até certo ponto, né? Sim. Mas uma das coisas que até a Marcele cita, assim, a gente já pode aplicar isso nas nossas relações, às vezes de amizade, de lideranças ministeriais, na nossa igreja, no trabalho. Então, a gente precisa parar para pensar que não é porque a outra pessoa não está fazendo o papel dela, então daqui que eu faço, que eu vou fazer melhor. A gente vai pensar em quais são as melhores atitudes para uma situação assim. Então, Letícia, vamos falar daqui, né, de alguns passos. O que uma esposa deve fazer quando o marido não lidera? Bom, acho que lendo ainda mais os textos, né, a gente viu vários textos sobre isso. Tem o Autoconfrontação, né, que a Pá já deu o curso, inclusive. Tem um livro que eu super recomendo, né, tô misturando aqui Diário de Eva com o Clube do Livro, mas tem um livro nessa área que eu super recomendo, inclusive para os homens, né, que é Maridos Perseguindo a Excelência, da Nutra, se eu não me engano. E é um livro muito prático, né? E o primeiro ponto que a gente tem que ter fresco na nossa mente é do autoexame. Isso é para tudo que a gente fala aqui, sempre que a gente vai dar passos práticos sobre alguma coisa, a gente sempre fala sobre essa avaliação. A gente sempre tem o olhar muito clínico para as outras pessoas, né? A gente sempre tem um olhar muito clínico para o nosso cônjuge, para os nossos amigos, para as pessoas ao nosso redor, dos pecados delas. A gente consegue identificar muito rápido até. Mas a gente tem uma deficiência visual muito grande para olhar para nós mesmos. Então, esse autoexame é muito importante e eu acho que ele tem que ser acompanhado com verdade, assim. Não é um autoexame de tipo assim, essa parte aqui é legal de eu ver porque eu tô bem. Essa parte também. Não, é um autoexame real, assim,
integral Sim, de é tudo que a gente levar a faz. sério o versículo, tire a trave do seu olho, Uhum. né, para que você veja o cisco no olho do outro. A trave, ela atrapalha a nossa visão. Às vezes, com a trave do nosso olho, a gente enxerga o problema do outro de forma muito maior, distorcida, desproporcional em relação à situação. Então, é muito importante a gente fazer esse autoexame, a gente olhar, fazer aquele raio-x nos nossos pecados. Às vezes, na nossa amargura, uma das coisas que, até na hora que eu estava ouvindo o vídeo da Marcele, eu pensei em situações como a amargura, porque a pessoa deixou de fazer aquilo que você esperava numa situação, você não falou nada, aí fez uma outra situação, você não falou nada, fez uma outra situação, você foi se frustrando, né? Porque é até o tema do programa de hoje, né? Mulheres desapontadas, você foi se desapontando, se frustrando e enchendo seu coração de amargura. Então, até chegar naquele ponto da gota d'água. Uhum. Né? Então, antes, quando você vai dar esse passo, né, isso tá te incomodando, essa situação tá ficando mais crítica, faz essa autoanálise, para você, inclusive, verificar os pontos de amargura no seu coração, verificar onde está o seu pecado, a sua falha nessas situações. Às vezes, quantas vezes você assumiu a frente porque você achou que ele não ia fazer algumas coisas, tomar uma decisão. Quantas vezes você podia ter ajudado ele a tomar a decisão e que você simplesmente ficou brava e fez. Então, esse autoexame é extremamente necessário. Uhum. Essa questão, eu lembrei agora que você falando, que às vezes a gente aprende, assim, isso é um comportamento aprendido, né? Por exemplo, desde que eu sou pequena, eu vejo esse contexto na minha casa, de tipo, ó, ele fez isso, eu vou guardando, vou guardando, vou guardando, vou guardando, até a hora que você explode. E eu já ouvi isso dentro de casa, tipo, como se fosse um baita exemplo, né? Não, ó, minha paciência tá atingindo o nível. Quando eu explodir, eu jogo tudo, a pessoa leva um baque. Como se fosse, né, vencer a guerra. Às vezes as pessoas pensam que esse não falar nada na primeira vez ou na segunda vez é um mérito de paciência. É um sinal de paciência, muito pelo contrário, né? A pessoa né? me machucou aqui, então... Mas eu não vou falar nada porque eu sou muito paciente. É carta na manga. E no fundo, às vezes, é isso que ela tá fazendo, né? Se vingando, Eu né? vou ficar quieta aqui porque eu sou muito paciente, na verdade. Nossa, ele fica me irritando, mas olha como eu sou paciente. Mais ou menos, né? Isso então. não é paciência, Isso é né? vingança, né? No final das contas. E eu falo isso não com um negócio, não com um ar de julgamento, porque eu fui criada assim, eu cresci fazendo isso o tempo todo. Mas traz consequências muito ruins, traz coisas muito maléficas pra gente no dia a dia, porque a gente não percebe, mas é como um câncer. Você vai tomando você aquilo e quando você explode, você machuca a outra pessoa, né? De um nível que às vezes são consequências irremediáveis, assim, você machuca mesmo, você fala pra machucar, uma vingança que acaba com e mexe com a estrutura do relacionamento. Então, o que a gente está falando hoje aqui é para evitar esse tipo de situação e muito pelo contrário, a humildade que a gente fala aqui é para trazer uma boa comunicação, sinceridade, não é para você esconder propriamente, mas é para trazer uma comunicação clara, de forma que a outra pessoa também vai ter confiança em você, de que se tiver algo errado, você vai falar. Então, cria até confiança, né? Estabelece uma confiança no casal ou em qualquer outro relacionamento, né? Exatamente. Então, esse é o primeiro passo. Sim. Né? Pá, agora o segundo passo eu vou deixar para você falar, porque... Segundo passo, você gente. adora falar disso. Amo falar disso. Segundo passo é sobre a sua vida de oração. A gente até usou esse filme aqui, já falou do Quarto de Guerra aqui. Eu sei que é um filme muito clichê e muito triunfalista na teologia dele, mas eu gosto muito de como ele mostra essa ideia das batalhas travadas no campo correto, né? As batalhas travadas nessa questão no âmbito espiritual. Quem luta suas batalhas é o próprio Deus, ele vai à frente. Então, sobre essa amargura, essa chateação, se você está deprimida com seu marido, frustrada, você já levou essa mágoa para Deus? Já levou essa frustração para Deus em primeiro lugar? Ele é a primeira pessoa com quem você tem que falar, abrir seu coração e dizer, tá difícil,
eu preciso de ajuda, eu não estou, né, feliz com a postura dele, eu sinto que eu fui abandonada aqui nessa situação, eu sinto que eu estou insegura, que eu não tenho um pastor, eu não tenho um cuidador, e você leva isso para o Senhor, Ele é o maior interessado na sua dor, na sua frustração, nas suas dificuldades. E é o que fala Hebreus 4,16, se eu não me engano, que é a gente levar as nossas aflições diante do trono da graça de forma confiadamente, né? Confiando em Deus, confiando em que Ele vai resolver a nossa causa. E a gente tem esse trono da graça, não é à toa que está ali, né? Não é à toa que Deus se coloca à disposição o tempo inteiro. O tempo inteiro, Deus está falando que está presente para o seu povo. A maior promessa, eu acho que a gente tem de Deus é da presença dele. A gente tem essa segurança. Então, às vezes, a gente tem essa questão que a Marcele falou da gente ser muito proativa, sair arrumando, fazendo e tal. E a gente atropela as coisas, porque a gente pula a etapa da oração. A gente pula a etapa de demonstrar a nossa humildade, primeiramente, diante de Deus. A oração, eu aprendi, assim, muito fortemente, ultimamente, sobre ser um ato de humildade. Né? A oração, ela é, antes de tudo, um ato de humildade. É como... O ajoelhar é um ato de humildade, porque a gente reconhece a dependência que a gente tem de Deus. Não existe nada na nossa vida que esteja acontecendo sem o poder, sem a soberania e sem o controle dele. Então, quando a gente, diante de uma situação que a gente se frustra, né? Poxa, não tá legal isso que tá acontecendo dentro de casa. Diante dessa situação, antes da gente falar com o nosso marido, bater boca, antes da gente falar com o nosso filho, antes da gente pensar em fazer alguma coisa, isso tem que ser colocado diante do Senhor. Eu preciso recorrer ao trono da graça e buscar misericórdia no tempo oportuno. Então, colocar isso diante do Senhor é muito importante para a gente avaliar o nosso próprio coração, porque é na oração que a gente percebe as nossas intenções também, né? E na oração a gente pede sabedoria, né? E Deus dá deliberadamente, né? É importante a gente... tem uma coisa que Deus não nega, né? É esse pedido. Então, é muito importante você se colocar diante do Senhor em situações como essa, que são difíceis e adversas, especialmente dentro do casamento em si, mas qualquer tipo de situação como essa, e pedir para que o Senhor te dê a sabedoria correta, né? Te dê a visão correta, a perspectiva dele diante dessa situação. Né? Exato. E isso leva a gente ao terceiro ponto, né? Porque a gente falou do exame, da oração, e o terceiro ponto é sobre a expectativa que a gente tem em relação a isso. A oração, ela ajuda a gente a equilibrar a nossa expectativa também, Exatamente. né? Porque o exame, ele precisa das escrituras. Eu vou analisar de acordo com as escrituras o que eu estou fazendo e o que está acontecendo. A oração vai fazer com que isso seja internalizado e eu consiga medir as minhas expectativas. Será que eu estou tendo uma expectativa muito alta em relação ao meu cônjuge? Será que eu estou esperando um Boaz e eu não estou sendo Ruth, né? Essas analogias que a gente faz o tempo todo. E às vezes a gente pensa que ter um marido, um líder bíblico, né? Aquele Boaz da Bíblia, aquela coisa toda, vai resolver todos os seus problemas. Então, você começa a enxergar que qualquer coisa, quebrou uma caneca na cozinha, se o seu marido fosse líder, isso não aconteceria. E, gente, isso é uma expectativa totalmente furada. Não acredite que, mudando essa situação, todos os seus problemas serão resolvidos, virão outros. Teremos outros problemas. Exato. Então, alinhe essa expectativa e o seu coração diante de Deus. O que você espera? O que você está esperando do seu marido e que você está esperando na mudança dessa situação. Porque quando a gente coloca expectativas demais, isso pode se tornar um ídolo pra gente. A gente pensa que se tivesse um marido todo esse mundo perfeito, ia ser florido, tudo ia ser perfeito. E não ia ser. Primeiro que ser. esse marido não vai ser perfeito nunca. Nem você. E nem nós seremos as esposas perfeitas. Exato. Nem você vai ser a esposa perfeita. E uma coisa que eu acho muito interessante ser falado é sobre essa expectativa, se não é sobre uma liderança que a gente acha padrão, né? Porque às vezes não é uma liderança bíblica. Nossa, a Bíblia está falando isso, então a gente pode trabalhar para ser dessa forma. Não é, às vezes a intenção do nosso coração eu acho que a liderança tinha que ser assim, ó, desse jeito aqui. E ele não tá fazendo. Então ele tem que liderar do meu jeito para ser bom.
E aí o autor do artigo que a gente leu falou sobre ser uma liderança por procuração, ou seja, o seu marido não está liderando de fato, você não está orando e você não está querendo uma liderança de fato, você está querendo liderar através da palavra dele, então é até manipulação. E se você quiser ouvir um pouco mais sobre esse assunto, corre lá nos antigos diários de Eva que a gente falou sobre manipulação aqui, então vai te ajudar também. É interessante essa perspectiva, né, de que você cria uma visão do que é essa liderança ideal, você coloca para ele e você quer que ele lidere no padrão que você escolheu. Ou seja, quem que você quer que lidere essa situação? Você mesma, né? Você quer que ele, na verdade, lidere do jeito que você quer, que você imagina. E isso não é bem, né, a ideia de ser liderado, né? Isso na verdade... Não é o desejo por submissão, né? Exatamente. É o desejo de liderar de alguma forma. É uma falsa, né? É uma pseudo-submissão. Então, a gente tem que ver esse conceito direito. E uma das coisas que você pode pensar é como que você lidaria com coisas que você... com o seu marido liderando de um jeito diferente do que você considera perfeito e ideal ou discordando de você. Entende? Então, essa é a grande questão. E aí a gente vai para o próximo ponto, né? Que é o quão o seu coração é ensinável. Quão ensinável você é. Eu acho que é um cerne, né? Porque se você passou por todos esses passos e você identificou o seu erro, aí você se pergunta, o que eu faço a partir de agora? Né? Então, você tem que ser ensinável. A prerrogativa principal do cristão, humildade, né? Para a própria santificação. Isso independe da área, você vai ter que ser humilde no casamento, nos outros relacionamentos, no emprego, em casa, enfim. Então, a humildade é uma prerrogativa para a gente crescer em santidade e também nesse relacionamento e dentro desse ambiente de liderança com o marido, né? Sim. Então, a gente tem essa dificuldade natural de ser ensinável. A gente tem o nosso orgulho e se a pessoa vai contra o que a gente está falando, ele vai aprender. Ele vai e a gente quer se impor, né? Uma das coisas que eu tenho aprendido muito é todo conflito, toda crise, ela é uma oportunidade. Eu já falei isso algumas vezes, até no Manhã PP uma vez, quando eu falei sobre Em Busca da Paz, porque isso abriu meus olhos para situações de crise de relacionamentos. Ninguém quer passar por crise de relacionamento, ninguém quer ter briga, ninguém quer que as coisas saiam do perfil padrão que a gente desenhou, às vezes, através de Hollywood, Disney. Né, da Disney. E, na verdade, quando a gente cria esse padrão, a gente espera coisas que não têm muito a ver com a realidade. Por exemplo, a ausência de crises. As crises vão acontecendo nas relações porque são pecadores se relacionando. E dentro dessas relações, a gente precisa enxergar oportunidades de você abençoar a vida da outra pessoa e de você ser abençoado, especialmente de você ser ensinado, do seu coração ser tratado. Né? Que tipo de coisa quais são os pecados que foram revelados no seu coração por conta da situação difícil que você passa, às vezes, com o seu marido. Né? Se você acha que você é uma pessoa tranquila, calma, pacífica, até o ponto que o sapato aperta, né? Até a segunda página. Até a segunda página, pois é. E o que você pode aprender de uma situação difícil, por exemplo? Acho que esse é o ponto, né? E a gente volta no primeiro passo, né? Que é o autoexame. A humildade, você vê que é sempre recorrente. Você não vai passar só por essas fases uma vez. Você vai passar e repassar, porque a humildade vai fazer com que a gente retorne aquele exame e faça ele de forma mais minuciosa, faça ele de uma forma mais verdadeira, menos equivocada. E aí você vai a terceira vez e faz esse exame e a sua oração muda e aí as suas expectativas também mudam, enfim. É um processo de transformação e é um processo que a gente espera que seja gradual e progressivo, né? Sim. Então, só relembrando para você, eu já convido você a depois assistir no IPP Play, maratona aí o Diário de Eva, mas reassista esse programa, pega o seu bloquinho de notas,
anota os passos aí e não só anote, porque nosso interesse não é cognitivo aqui para você aprender e sair falando por aí. Mas o nosso interesse é mudança pessoal, assim como é um desafio pra gente. E a gente entende isso aqui que a gente está falando como um desafio, né? Para a gente viver a palavra de Deus na nossa rotina, na nossa prática, aplicando no dia a dia. Então, o primeiro ponto é o autoexame, o segundo é a oração. Me ajuda aí, Pá. O terceiro é a expectativa. O terceiro é alinhar expectativas. O quarto, olha, eu já tô aqui, ó. Ser ensinável diante da situação. O quinto, simpatize com as lutas dele. Existem homens que são omissos mesmo. Eles têm dificuldades, eles podem ser medrosos e covardes. Isso não o exime das culpas deles, das falhas dele, mas você pode ter compaixão e ter empatia diante dessa situação, se colocar no lugar dele, especialmente para você dar os próximos passos que são bem mais práticos, né, que a gente vai dizer. Mas depois que você passou por esses caminhos, né, do autoexame, da oração, da alinhamento de expectativas, você se colocar no lugar dele, das dificuldades que ele possa ter, vai te ajudar a dar os próximos passos. É que essa compaixão vai ajudar você a manter uma comunicação humilde, que é o passo anterior, e vai ajudar você a se colocar no lugar dele. Poxa, não deve ser fácil, né? Eu nunca ocupei essa função de liderança nesse tipo. Então, não deve ser fácil mesmo. E aí a gente chega ao ponto de, no próximo passo, conseguir explicar o nosso desejo de uma forma que seja benéfico para ele, de uma forma que ele entenda, né? De uma forma que ele não se sinta coagido ou humilhado, escorraçado, mas de uma forma que ele entenda que é para o próprio bem, que é a falar a verdade em amor, como a gente vê nas escrituras, né? Quando a gente expõe os nossos desejos com humildade, a gente consegue ter uma resposta, né? Como o Provérbios fala, a palavra branda aplaca a ira, né? Sim. Então, falar de uma forma amorosa ajuda a gente a ter uma resposta amorosa também. Exato. Um dos maiores medos dos homens é de serem vistos como incompetentes, especialmente por pessoas por quem eles têm extrema admiração, como é o caso de uma esposa. Então, a opinião da esposa, se ela olha para ele como um incompetente, isso pode ser muito assustador, digamos assim, né? Então, quando você for colocar isso para ele, colocar situações para ele, considere isso, né? Considere essa dificuldade, esses medos, esses anseios, essa insegurança, para que você possa explicar as coisas, o seu desejo, o seu anseio, de forma mais mansa e amável, especialmente, né? Exato. E a gente tem dificuldade nessa área também, né? E com tudo isso, a gente chega no outro passo, né? Que a gente consegue incentivar a liderança dele. Poxa, eu consegui ter uma comunicação clara, falar a verdade em amor, eu consegui ser amorosa, eu consegui ter compaixão. E o incentivo da liderança é muito importante nessa fase. Porque você vai começar a se fazer perguntas, né? E ver como ele reage às suas atitudes, né? Então, ver como que ele reage ao elogio, como que ele reage a uma crítica, como que eu devo fazer uma crítica de forma efetiva, de forma eficaz, de forma que ele não vai se sentir humilhado, mas que também vai ajudá-lo a ter uma atitude diferente, uma proposta diferente, né? Então, né, essa fase do incentivo da liderança depende muito de como vocês estão vivendo essa comunicação, de como que está sendo o dia a dia, né? E uma coisa muito importante que a gente quer deixar nesse programa não é jogar toda a responsabilidade disso nas mulheres, em nós mesmo, né? Já é difícil não ter um marido líder, a gente não está dizendo que a culpa é toda nossa. A gente está dando passos de sobre o que nós podemos fazer diante dessa situação, sobre o que você pode fazer diante dessa situação, passos que estão ao seu alcance, né? Então, não estamos falando, eles não estão errados, a culpa é sua que roubou a liderança da mão dele. Não, muito pelo contrário. Você não é responsável pelo pecado dele, mas você pode ajudá-lo a não pecar, né? Você pode ser uma parceira nesse processo. Que é a proposta final, assim, de Deus para o casamento, né? Para os dois serem transformados para serem imagem de Cristo, né? Então, se você entende que você está dentro do contexto da história que Deus escreveu,
e que aquilo não diz respeito a você pessoalmente, mas diz respeito ao próprio Cristo, o fardo fica muito leve, né? E você consegue enxergar aquilo, por mais que seja dolorido e você veja que Deus está humilhando o seu coração para que você mude, ainda assim te traz alegria por saber que Deus que está mexendo nessa história, né? Sim. Então, meninas, espero que como eu falei, né? Esses passos, eles são práticos, eles estão ao nosso alcance, eles são bíblicos e especialmente ore sempre, assim, para você que é solteira, né? Ore para que seu coração já seja submisso desde agora, para que você já tenha essa disposição para submissão. Ao mesmo tempo, ore por homens líderes, né? Homens que assumam as responsabilidades no mundo, né? E diante das mulheres, das suas famílias, homens que tenham esse desejo, né? De cumprir o seu papel como líderes. Exato. Então, coloca aqui nos comentários depois o que você achou do programa, como que isso tem te ajudado. A gente gosta dessa interação. Siga o Instagram do Diário de Eva, diariode.eva. Sim! Se inscreve aqui no canal também, ativa o sininho. Esteja a par de todas as nossas novidades. Esteja conosco em todos os nossos programas, porque a gente gosta dessa interação dos seus comentários. Sim, e da sua companhia. Vamos mandar um beijo, que a gente tem 3 minutos ainda. A gente tem Aqui tá errado. Mas a gente até... Beijo pra Jéssica. A gente tem uma pessoa assistindo lá de Angola. Eu não sei falar o nome dela. Sauice da Silveira. Lá de Luanda, Angola. Um beijo. Gildete. A Ângela Maria comentou bastante aqui. Ângela, que bom que você gostou do programa. A Andréia também falou, curta, gente, curte mesmo, que daí vai chegar em mais pessoas. Então, é isso, gente. Eu espero que esse programa tenha sido uma bênção para vocês, como pra gente foi na hora que a gente estava estudando para preparar esse programa. Foi muito bom. E a gente espera que os próximos temas também sejam muito edificantes. Se mantenha conectado conosco no Instagram e aqui nos comentários para que a gente tenha essa interação e tenha a sua companhia sempre. Diário de Eva fica por aqui, mas quarta-feira, 12h30, tem muito mais. Tchau, tchau.